Tranquilo. Então, eu estou aqui com o Raul, ele é um dos alunos mais curiosos, né, entre os 200 que participam da mentoria individual, e também de um outro, né, que participa de uma mentoria em grupo. Então, temos aulões, né, toda quarta-feira, né, às 21h, inclusive essa semana é hoje, vai ser na quinta, né? E todo sábado às 19h. Nas aulas particulares, né, Raul, você tem esse momento comigo uma vez por semana, você comprou um bocado de aula, não foi? Foram 20. Primeiro, Princípio depois... são 10, mas você já tem 20, né? É, E a ideia é o quê agora? A gente fazer um resumo, porque hoje é a sua aula de número quanto? acho que hoje é a quarta... Não, é porque eu não sei se tu vai querer começar a memorização hoje. Aí Hoje eu vou seria... pegar um resumo até para poder te deixar bem centrado nas técnicas que a gente viu até agora, e geralmente a cada 4, 5 semanas, eu gosto de fazer um apanhado para poder a gente mudar de padrão, mudar de nível, sabe? Tá. Então, vamos me puxando, né? Acredito que hoje não dê tempo, mas se der tempo, a gente ainda faz um teste de memória contigo aqui. Tá. Tá? Vai Não, tudo bem. depender muito de você, das suas dúvidas, tá? E aí, se der tempo, a gente já entra em memória também, certo? Tá. Então, a primeira coisa que a gente fez foi uma avaliação. Você chegou a criar uma tabela, né, de referências de velocidade e compreensão? Eu fiz no começo, aí eu estava treinando, principalmente compreensão. Isso. Então, quantas palavras você leu no primeiro teste que você fez, quando você ainda não tinha as técnicas? Foram muitas palavras, só que compreensão baixíssima. Mas é importante que, se você tiver anotado isso, a gente possa referenciar agora, Tem, tá? tem. Deixa eu ver aqui. Peraí. Então, Eu tenho. geralmente, uma pessoa sem técnica lê 150, 250 palavras por minuto. E a retenção fica entre 15% e 25% só. Então, a leitura dinâmica permite, né, ler 2 a 10 vezes mais rápido, com uma compreensão que varia, né, entre 70% e 90%. Ou seja, a nossa meta mínima em 10 sessões seria de passar de 1.000 palavras por minuto, com pelo menos 70%. Então, Raul, você conseguiu achar aí? Eu acho que foi 25% de compreensão. Provavelmente, né? E a velocidade em 25. ppm deu quanto? Deve ter dado umas 300 e pouco, né? Deu. Eu lembro que eu li 2 vezes e meio o texto. É Deu. fundamental que você não perca isso. Se você perder, casse, Tá. porque é a tua bússola, né? Como é que você vai se sentir bem, vai dizer assim, não, eu estou crescendo, estou evoluindo, se você não sabe exatamente de onde saiu e como está caminhando em termos de velocidade e compreensão. Então, um teste é extremamente importante, ele é extremamente orientador e gratificante, é o que mantém a motivação em alta, tá? Tá, é porque desde aquele tempo eu venho trabalhando muito minha memória na compreensão. E eu lembro de cabeça exatamente quantas palavras tinham no teste. Sim, Que então quantas eram? eram 227. 227 com 25%, é isso? Com Foi o que você me disse agora. 15%. 15, ixi, tá 15%. pior ainda, né? Caramba. E aí você, 15%. depois do E teste, né, eu marquei 1 minuto, você anotou a compreensão, na consequência, no segundo teste, deu quanto? não, no segundo teste eu não fiz o segundo teste. Ah, não, eu fiz sim. Fizemos, sim. Na quarta aula, a gente já Fizemos fez, no sim. mínimo, 2 ou 3 testes. Eu fiz, foi na aula em grupo. Deixa eu ver, teste do Vista aqui. Não tem nada aqui.
Tá, enquanto você acha aí, isso Eu é muito achei que... importante, você não pode perder isso de vista, não, tá, Raul? De forma Tá, alguma. não, tá tudo aqui. Você tem que estar isso na ponta da língua, porque é a tua trajetória, né? Você chegou, você quer ir do Rio Grande do Sul Não, sou de Santa ao Rio Grande Catarina. do Norte, você tem que saber, ó, eu cheguei em São Paulo, Tá. né? Eu cheguei na Bahia, eu cheguei, né, no Não, claro. Pernambuco, senão você... Aí meu segundo teste deu 340 com 63% de compreensão. 63. Então, a compreensão Isso. quadruplicou, era 15, e a velocidade, vamos dizer assim, que de uma forma mais madura, quase dobrou, tá? É, por, é porque eu tenho vários lugares anotados, eu tenho lugares diferentes no Mas não pode, computador não. Por exemplo, o lugar que que tem você anota anotado. técnicas tem que ser num caderno, o lugar que você anota as ferramentas, né? O lugar onde você anota a evolução é em outro lugar. Então, você tem que ter um cantinho onde você anota todas as evoluções. Você não pode sair anotando uma coisa Ah, aqui, outra ali. Tem que ter duas divisões: divisões de ferramenta, divisões de avaliações ou de evolução, e, se quiser, uma terceira, como um diário. Ou seja, como é que você treinou todo ah, dia para você falar sobre isso sempre nos encontros, nas aulas, certo? Tá. certo. A primeira técnica que eu passei para você era a de dedução. Era quando você tinha que ler durante 10 minutos. Você escolheu um livro, você lembra o livro que você pegou? Eu comecei com o livro do Barsi, que eu já tinha, que eu estava terminando já tinha um tempo, né, que eu estava lendo ele. Eu comecei com o livro do Barsi e depois eu mudei o livro, né? Eu mudei o livro, Tá. que eu Então, terminei. o primeiro desafio é pegar um livro fácil, fino. Sim, Você lembra, né? Era importante ter letra grande, parágrafos curtos. Se o parágrafo for muito grande, né? Não chega a ser o caso desse parágrafo aqui, dá para quebrar em dois, né? sim, Mas, a princípio, era lendo 10 minutos, isso. né? Então, lia 10 minutos, ia marcando onde parou. E eu sei que em 10 minutos você vinha aqui no livro, marcava onde parou, geralmente dá para ler umas 4 páginas, né? Pega o marcadorzinho, não pode ler mais, certo? Ah, E aí você ventila umas 2, 3 vezes, e aí agora você tem 5 minutos para falar sobre o que você leu em 10 minutos. Ou seja, é o processo dedutivo. Eu vou ler bastante, depois vou fazer um resumo. sim, E aí tudo bem, né? até aqui tudo bem. Os primeiros dias não consegue falar muito, não dá para falar os 5 minutos, às vezes tem aluno que fala 1,5 minutos, 2 minutos. Então, essa ferramenta, de vez em quando, você pode fazer, tá? Ah, Lê 10 minutos, explica assim. Isso aumenta a sua capacidade dedutiva, ou seja, de resumir um trecho de um capítulo, de um item, ou de algumas páginas, lendo por um determinado espaço de tempo. A segunda ferramenta, você ainda está afiado aí? sim, Também usando o livro? foi o método dedutivo, né? Indutivo. Indutivo. Dedutivo, ele filtra, né? Ele funila o texto em 10 minutos Ah, para o que eu falo em 5. O isso, indutivo, eu leio um pedacinho, eu leio um parágrafo, paro, hiperventilo, isso. bombardeio oxigênio para o cérebro e falo o que eu der conta, não só resumindo, mas explicando o que eu li. Ah, isso, Né? exatamente o que eu fiz. Isso provavelmente é o que você ainda continua, a orientação é que você Continuo. continue fazendo essa ferramenta. Claro que de vez em quando você pode alternar. Uma lendo 10 minutos, explicando 5, uma outra sessão de 10 minutos, no mesmo dia ou no outro dia, você faz a indução, né? Lendo e explicando cada parágrafo. Tá? Isso tudo, qual era o objetivo? Ou qual é o objetivo disso? Compreensão automática do texto, né? Retenção Acredito. automática, retenção dos detalhes, né? Essa coisa toda.
E aí a gente partiu para a apostila. Isso. Na Apostila para apostila, treinar. você pegou palavras, o grupo palavras, não foi? Primeiro eu peguei palavras. Palavras de 1 a 10. Qual o objetivo de treinar palavras de 1 a 10? O objetivo é aumentar a velocidade e, né, Tem que ler palavra, linha por linha, cada toque, né? Começa com isso, linha por monossílabas, linha. aí respira, não é isso? Isso. Aí lê bissílabas, aí depois lê trissílabas. Lembra disso? Lembro. Trissílaba e Lembro. polissílaba, até chegar na Isso. décima. Como é que era a décima? A décima eu não lembro, porque faz muito tempo que eu. Faz semana que eu não. Nós É estamos que eu já estou nas gravando duplas essa aula palavras, né? justamente para você voltar lá, tá? Para você afiar a sua Tá, memória. Tem que lembrar que memória é essa, que não lembra de 3 semanas tá, que treinou. Então, tá aqui, ó. Polissílabas, tá, só palavrão. tá. Olha isso. Tá, então, de vez em quando, para poder aquecer, para reforçar, tá? Quando você chega na quinta aula, você pode fazer uma série de 10 minutos da lição nova da semana, mas uma outra sériezinha junto, revisando um dos módulos que você já estudou nas semanas anteriores. Tá, Na compreensão, eu posso treinar, ler 10, explicar 5, ou ler parágrafo por parágrafo durante 15 minutos, tá, certo? E na apostila eu posso fazer a tarefa da semana e reforçar um módulo anterior. tá. Então, eu estou fazendo essa gravação aqui para você justamente porque você perguntou, foi a pessoa que mais perguntou esse mês. Né? Sim. Então, você gosta de me perguntar. Então, quando você pegar esse vídeo, tem tudo lá, tudo que eu passei para você vai estar condensado aqui. Tá. Tá? Não, Então, eu tenho, gosto muito de perguntar porque não, ajuda a claro, aprender, perguntar é né? um método socrático. É, Eu digo assim, mas ajuda a você foi aprender. o privilegiado que mais usou a ferramenta que quase ninguém usa, né? Você vê lá que tem Sim. gente que você nunca nem viu lá perguntando nada. Sim, eu Então, aí é bom quando que você já pega tenho o dúvida. direito seu e o dos outros. Já que Sim, ninguém pergunta, porque se cada um fizesse uma pergunta, iam ser 200, né? sim. Aí você faz Aí, 30 e ainda fica sobrando. aí até teve dúvidas minhas, inclusive, que muitos alunos ajudaram e Ah, lógico. que. Hoje tem muita pergunta que o pessoal faz nos bastidores, que ele vem no privado. Eu falo assim, eu não vou responder aqui, eu só respondo se perguntar no grupo. Foi no meu Então, é caso, isso no meu caso mesmo, tá? aconteceu isso também. Ah, foi seu caso também, né? Foi, Teve vários. Eu falei, não, aqui não, tem que ser no privado, porque a tua dúvida pode ser a outra e gera esse engajamento que você disse. Né? Às vezes o aluno isso. vem e traz um pouco do conhecimento dele que ele já aprendeu em outras aulas. O caso do Igor, né? É o caso da Soraya, é o caso de vários, estão bem adiantados. Sim, Tá? Então, esse exercício de palavras, ele também se faz alternando, lendo da esquerda para a direita, muda de folha, respira, direita, esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda. Aí eu já lhe passei o palavra em números, não, ainda não. tá? Então, essa seria a sua lição. Vamos fazer junto. Tá. Palavras e números, ok? Essa É, semana você vai treinar nesse bloco aqui, correto? correto. Então, vamos ler em voz alta a primeira linha do bloco Palavras e Números. Qual que é a Inclusive, é página? o conteúdo do aulão de hoje. Hoje, no aulão, eu vou ficar nesse assunto aqui bastante aprofundado, tá? Tá, eu É uma vou. hora só sobre esse assunto aqui, sobre subvocalização. Eu vou ensinar muita coisa sobre como perder a voz mental, tá? Não só isso aqui, mas todos os outros exercícios que falam de voz mental. Pode me passar a página, por favor, gente? 11. Você parou na 10, né, do palavra. É a próxima. Não, eu estava em duplas palavras já. Ah, então você já fez esse aí, não está lembrando? Não, eu não fiz esse. Eu fiz Então duplas vamos palavras também. voltar para essa, certo? Tá. Eu devo ter lhe passado o duplas primeiro,
porque você estava com uma expectativa alta de ganho de velocidade, e para não cortar Sim. teu crescimento, eu joguei no duplas. Porque dos 5 módulos que tem nessa apostila aqui, o que mais ganha velocidade é o duplas palavras. Tá? Porque lá a gente aprende a ler ideias e não palavras. Sim. Tá? Então, nós vamos falar dele também aqui hoje. Sim, Vamos foi lá, isso que a então, gente começou na última aula também. no palavras e números, certo? Certo. Leia em voz alta a primeira linha. Livro 22, calor 16. A pessoa fica na dúvida se ele subvocaliza 22 ou 22, além das palavras, ou se 16, 16. Então, tem um que me pergunta, eu na mente Sim. leio 22 ou 22, 16 ou 16? Eu lembro disso que eu vi de um vídeo teu, tá? Oh, que Antigamente eu vi muitos bacana, vídeos já teus. pegou aí a dica no ar, né? Eu Nenhum já- dos dois, Nenhum nem dos dois, eu lembro que tu 22, falou, nenhum dos nem dois. 22, certo? Sim, Por quê? Porque eu tenho que fotografar os números, não é isso? isso. Então, eu continuo lendo esquerda para direita, direita, esquerda, zigue-zague. Esquerda, direita, folha 1, vira para folha 2, folha 3, 4, 5, volta para folha 1, 2, 3, 4, 5. Dá para fazer umas 4, 5 vezes em 10 minutos, Tá, certo? tudo bem. E para que serve isso? Para Para eliminar a diminuir voz mental, isso. tá? Eu digo diminuir porque não tem só essa técnica, tem várias outras, né? Mas essa é uma das que a gente introduz primeiro, porque o cérebro percebe, por economia, por simples economia de energia, ele vê que é mais fácil fotografar os números ao invés de ficar balbuciando, né? Ou vocalizando, ou mentalizando na subvocalização cada dígito, ou às vezes cada dezena, ou às vezes um número por extenso. Tá, vou Tá? só anotar aqui a tarefa da Isso. A semana. tarefa é quase, né, quase igual, só muda o objetivo. Sim, usando o Então, metrônomo, no caso. 10 minutos por dia, se quiser anotar, né? Número 1, ajustar o metrônomo, Sim, tá? é porque tá Se dando. quiser colocar aí ferramenta barra, né, voz mental, número 1, ajustar o metrônomo. Deixa eu. Número 2, você tem que ler a página, né? Tentando visualizar os números, ler visualizando os números. Perdão, a ferramenta voz mental. Desculpa que eu estava abrindo aqui e acabou. Fiz no turbo Acabou. aí, número 1, ajustar o Número metrônomo. 1, Ligar o metrônomo. ligar o metrônomo. Número 2, Ajustar o metrônomo. número 2, ler visualizando os números, ao invés de, né, subvocalizar. Número 3, alternar, né, as páginas e trocar de movimento. Então, você vai, terminou a página, troca de página. E se estava lendo da esquerda para a direita, vai ler da direita para a esquerda. Se da direita para a esquerda, zigue-zague. Começa de novo na 4, e assim vai. Né? Número 4, Ler alternando os movimentos. e as páginas, né? Sim. Senão você fica na mesma página, como já teve aluno aqui na mentoria, que ficou na mesma página a semana toda, só fazendo esquerda, direita, esquerda, zigue-zague. Esquerda, direita, esquerda, zigue-zague. Não, eu alterno o movimento e as páginas. O que eu vou falar o que eu faço, né? O que eu fazia com as palavras era fazer um de cada desse, né? Um de cada para cada página, entendeu? Fazendo Desse, errado, né? Porque se eu faço na mesma página os 3 movimentos, eu simplifico, eu diminuo o grau de dificuldade do exercício.
Ah, Se eu entendi. faço uma folha só indo, tenho que virar a folha numa folha mais difícil, voltando, não é? Porque na primeira folha você tem dezenas de palavras, correto? Sim, Se você faz voltando, depois em zigue-zague, para depois ir para outra, você está diminuindo a dificuldade da série. No tá, 2, quando você for ler de trás para frente, você tem trissílaba e, olha aí, milhares. Não, desculpa, é centenas, que eu passei errado aqui, tá? tá, Então, milhares. Na outra já é trissílaba e milhares. Olha aí, tá, tá? Então, é por isso que tá, você não pode fazer os 3 na 1, depois os 3 na 2. Eu chamo isso de inventar moda. tá. Já deve ter ouvido isso na sua infância, né? Já ouvi. Então, a pessoa inventa moda. Então, se seguir, você tem uma ideia, só esse trimestre eu vou dar 200 vezes a aula 1, 200 vezes a aula 2, 200 vezes a aula 3. Será que depois de um trimestre eu sei o que eu preciso dizer e qual é o exercício que a pessoa precisa executar para chegar a 1.000 palavras? Acredito que Ou não. seja, se eu fiz 200 vezes as 10 primeiras aulas, eu sei exatamente os alunos que alcançaram e por que alguns não alcançaram. Tá, Só que esse não é o primeiro trimestre, eu faço mentoria individual há 5 anos. São mais de 20.000 horas aula dada. sim, Então, quando a pessoa inventa a moda, ela perde tempo, tá bom. tá? Então, é mais fácil. Eu posso criar, posso, mas deixa para criar na 25ª aula. Tá, Até chegar em 1.000 palavras, tenta fazer igualzinho, tá? tá, E o pior não é isso, o pior é quando faz pergunta de algo que eu nem tinha passado. sim, Mas você quer ver eu encabular, é isso, sabe? A pessoa está fazendo um exercício e faz uma pergunta fora do contexto. Aí eu encabulo, porque, né, poxa, a pessoa está fugindo do roteiro, né? Mas assim, não é você, eu digo de modo geral, sabe? Então, sim, bacana. Esse é o teu módulo, tá? Diminuir a tá, voz mental drasticamente dessa semana para outra. E o outro módulo que você fez, para a gente fechar isso aqui, foi o duplas palavras, que eu já comentei grosseiramente, né? Então, você tem aqui, ao sim, invés de 4 colunas, 3 colunas, ao invés de 4, você tem 3, ao invés de, né, ter que ler 4, você vai ler 6 palavras como se fosse 3. Por que eu vou ler 6 como se fosse 3? Porque cada duas traz uma ideia só. Então, eu vou ler cada duas como se fosse guarda-chuva, porta-retrato, Coca-Cola. Ou seja, eu vou ler a tá, ideia. Então, qual é a ideia aqui? Você está com a apostila aberta, né? Você já fez? sim. Use sempre, pedaços pequenos, preparo rápido. Então, como é que vai Tá, ser a tua rotina essa semana? O exercício com o livro, não é isso? isso, exercício. Deixa eu Fazendo ver. o indução ou dedução, certo? Não precisa nem se anotar, vai estar gravado, né? Mas é Sim, como sim, te tá, repito, né? Vai estar aqui para tá, você, guardadinho para você assistir depois, né? Pode pôr em 2x para revisar, né? Então, você sim, vai fazer ou indução ou dedução, ler 10 minutos, explicar 5, ou ler em voz alta, parágrafo por parágrafo, né? Aliás, ler parágrafo por parágrafo, explicando em voz alta o que você leu. Um dos tá, dois, 10 minutos, né? E mais 10 minutos, você vai treinar no Palavras e Números. tá, Se você cismar, né, de treinar uma sessão extra, né? Então, dá 20 minutos, 10 no livro, 10 na apostila, 20 de treinamento sim. diário. Se você cismar numa outra hora do dia, você faz o quê? Eu faço primeiro o. Treinar palavras Isso, ou duplas palavras, tá. Tá, esse tá? então Então, são 3 módulos, sendo que o módulo principal é o Palavras e Números, tá, e uma série no livro, tá. tá? E uma E série hoje, no não livro. sei se você vai conseguir participar, tem o aulão, né? O aulão às 21h. Não, hoje provavelmente sim. Tá, então vai ser muito bacana, porque eu vou aprofundar em 1 hora todo o conteúdo sobre voz mental. Tá.